É assunto sério, a liberdade de imprensa no Brasil. Um direito que os profissionais de comunicação e mídia conquistaram de fazer com que suas informações possam circular livremente em nosso país. E mais ainda, é um direito do cidadão ser informado sobre os fatos relevantes para o exercício da cidadania. Vamos entender a importância da liberdade de expressão e liberdade de imprensa com a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Maria José Braga. Maria, bom dia para você. Seja muito bem-vinda. Obrigado pelo seu tempo. Bom dia, Wilker, Marina e a todos que acompanham a TV Pai Eterno. É um prazer falar com vocês. Queria que você começasse contando para a gente como que você vê a liberdade de imprensa no Brasil atualmente. Bom, para a Federação Nacional dos Jornalistas e para os sindicatos de jornalistas existentes no Brasil, nós estamos vivendo um momento muitíssimo grave de ataques à liberdade de imprensa. Não se trata de ameaças, mas de ataques efetivos, ou seja, de tentativas constantes de impedir a livre produção e a livre circulação da informação jornalística. Esses ataques se dão de diversas formas, por agressões diretas aos profissionais jornalistas, que infelizmente apanham nas ruas, são atacados verbalmente pelas redes sociais, e também por ataques aos veículos de comunicação. Há ainda ações judiciais que tentam impedir a livre circulação da informação jornalística, com censura, com pedido de retirada de conteúdos, de sites, de jornais, de portais, e até mesmo com pedidos de prisão para jornalistas pelo exercício da profissão, o que nós consideramos completamente desproporcional. Maria José, bom dia. Vocês da federação têm recebido aí muitas denúncias, muitas informações aí de que esses fatos estão acontecendo com frequência. E o que a federação tem feito? O que a federação pode fazer, é claro, para tentar defender os jornalistas, defender esse direito? Bom, a Federação Nacional dos Jornalistas e os 31 sindicatos de jornalistas recebem denúncias e tomam providências. A primeira providência é denunciar para a sociedade, para que todos saibam o que está acontecendo e para que o conjunto da sociedade apoie a categoria na sua reivindicação de autonomia na sua atividade profissional. Então, a denúncia pública que nós fazemos por meio de notas ou por meio de notícias publicadas nos nossos sites, portais do sindicato da FENAGE, elas são importantes porque elas dão esse primeiro passo para a gente conquistar o apoio da sociedade. Nós também buscamos apoiar as vítimas, para que essas vítimas formalizem a denúncia da violência sofrida. Se é uma violência física, tem que ser registrado um boletim de ocorrência numa delegacia de polícia. Se é uma violência verbal, a gente tem que buscar reparação por meio de ações por danos morais. Se é uma violência pela internet, temos que denunciar na Polícia Federal para que seja identificado o responsável, para que seja punido esse responsável também, geralmente por ação de reparação por dano moral. Então, todo esse trabalho é feito e, é claro, para nós o que falta? Nós estamos fazendo o nosso trabalho. Falta mais celeridade nos órgãos de Estado para que as denúncias sejam apuradas, os responsáveis sejam identificados e sejam punidos. Ou seja, falta a gente trabalhar mais, o Estado brasileiro se encarregar mais de eliminar a impunidade dos crimes contra jornalistas. Essa questão que você falou sobre o apoio da população, acho que é fundamental. Você acredita que a população brasileira tem dimensão da importância que é para um país ter uma imprensa livre? Eu creio que a maioria da sociedade, sim, porque sabe que é preciso ter informações confiáveis, informações que foram apuradas, informações que buscam a verdade dos fatos, para
estarem realmente informados. Mas a gente está vivendo no Brasil e no mundo um fenômeno que não é só comunicacional, é um fenômeno social, um fenômeno político, que é uma disseminação em escala industrial de informações falsas e ou fraudulentas, as chamadas, popularmente chamadas de fake news, né? Essa expressão caiu no gosto da população, e isso, vamos dizer assim, contribui para a desinformação, para que parte da sociedade continue desinformada. Certo. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da fake news, Maria José. Qual que é o principal desafio da imprensa, então, né? Porque temos aí a liberdade das pessoas também, né? Que usam as redes sociais, os blogs, enfim, de produzirem conteúdos, né? Mesmo pessoas que não são da área aí da comunicação. E aí, como é que fica a questão dos profissionais mesmo, os comunicadores, os jornalistas? Como lidar com esse desafio aí da fake news? Bom, são duas coisas diferentes. É claro que todo cidadão tem direito de se expressar livremente, é isso que nós chamamos de liberdade de expressão, tem direito de ir para as redes sociais, postar a sua opinião, né, dar opinião e fazer o debate público. Isso não significa que o cidadão e a cidadã tenha direitos de disseminar informações falsas e ou fraudulentas. E é essa a grande diferença. Uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é a disseminação, muitas vezes em escala industrial, volto a dizer, não é feita pelo cidadão e pela cidadã comum que usa a rede para se comunicar com as pessoas próximas, não. A distribuição de informações falsas e ou fraudulentas é feita em escala, com a utilização de robôs, com emprego de dinheiro, com muito dinheiro sendo utilizado para disseminar essas informações, geralmente com objetivos muito específicos, de atingir determinado grupo político, de atingir determinada liderança política, de atingir determinado grupo social, movimentos. Então, são coisas planejadas, não são espontâneas, e é por isso que precisam de uma resposta também da sociedade e do Estado brasileiro. Nós, jornalistas e demais trabalhadores da comunicação, o nosso papel é produzir cada vez mais e mais informação de qualidade, para que essa informação de qualidade se contraponha às mentiras, às informações falsas e ou fraudulentas, e ou incompletas, e ou distorcidas, que muitas vezes chegam para a população. Então, na nossa visão, precisamos de educação geral para a sociedade, para que o cidadão e a cidadã possa, de fato, fazer a leitura do mundo e fazer a leitura da informação que ele recebe, mas tem um papel importante do jornalismo e dos jornalistas, que é produzir cada vez mais e mais informações e cada vez com mais qualidade. Tá certo. Agora eu queria que a senhora explicasse pra gente qual a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Muito obrigada por essa oportunidade, porque há no Brasil uma confusão proposital entre as duas coisas. E essa confusão proposital tem o objetivo de atacar a profissão de jornalista, como se nós, profissionais jornalistas, tivéssemos deixado de ser importantes para a sociedade com o advento da internet e das redes sociais. Mas uma distinção muito rápida. Liberdade de expressão é a liberdade de todo e qualquer cidadão manifestar a sua opinião, manifestar o seu pensamento. Não interessa por qual meio. Isso pode ser pelas redes sociais, pode ser por um jornal, de uma televisão, pode ser na esquina, pode ser nas artes, né? No teatro, na música, na poesia, na literatura. Então, liberdade de expressão é um direito do indivíduo que se torna coletivo, porque ele tem que ser direcionado para toda a sociedade. Não pode haver nenhuma restrição. Liberdade de imprensa é a livre produção da informação
e a livre circulação da informação jornalística. Ou seja, é um trabalho, é uma liberdade, ela é coletiva, porque o interesse da circulação da informação é coletivo. Ela é coletiva porque ela não diz respeito a mim, jornalista, individualmente. Ela diz respeito ao conjunto de profissionais e de veículos que difundem informação jornalística. E por ser coletiva, ela é, vamos dizer assim, garantidora de outros direitos, inclusive do direito à liberdade de expressão. Super explicado, Maria José, obrigada. Agora, com os meios digitais, a liberdade de expressão que você acabou de explicar para a gente aí agora, no geral, ela ganhou mais força, mais legitimidade? Ela ganhou mais força, né? Porque hoje nós temos uma facilidade muito grande de fazer essa disseminação das opiniões, dos pensamentos de cada cidadão e de cada grupo social. Então, do mesmo jeito que ganhou mais força e que isso é muito positivo, porque mais e mais pessoas, mais e mais grupos sociais podem se expressar, e isso pode chegar a um conjunto maior de cidadãos e cidadãs, também trouxe mais riscos. E aí os riscos são exatamente os da extrapolação da liberdade de expressão com o que nós estávamos falando, com a disseminação de mentiras, de informações falsas, de informações fraudulentas, para atingir pessoas, grupos, organizações, partidos e o conjunto da sociedade. Então, tem um lado muitíssimo positivo e tem um lado que preocupa, que é exatamente a disseminação de informações falsas e ou fraudulentas, e que nós precisamos de discutir, né, publicamente e chegar a vamos dizer assim, a um denominador comum para que quem usa indevidamente essas ferramentas tão importantes para a liberdade de expressão, de alguma forma seja cerceado nesse uso indevido. Tá certo, Maria. O Brasil caiu 4 posições no último ranking mundial da liberdade de imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras. Eu queria que você explicasse o que isso pode representar na prática aqui no nosso país. Bom, nós temos várias organizações não governamentais que fazem ranqueamento. A Repórteres Sem Fronteiras é uma delas. E a gente, muitas vezes, não sabe exatamente quais os critérios que são utilizados para esse ranqueamento. Mas, de qualquer forma, eles servem de alerta. E, no caso desse ranqueamento feito pela Repórteres Sem Fronteiras, ele vem corroborar o que nós estamos falando e apresentando números, né? A Federação Nacional dos Jornalistas, no seu relatório da violência contra jornalistas de 2020, registrou 428 ataques a jornalistas e a veículos de comunicação. Em comparação com 2019, nós tivemos um aumento de 105% dos casos de violência contra jornalistas. Isso é muitíssimo grave. Isso mostra, comprova o que eu disse no início, que, na verdade, há sim ataques sistemáticos à liberdade de imprensa no Brasil. E, infelizmente, no Brasil, muitos desses ataques estão sendo desferidos pela autoridade máxima do país, que é o presidente da República. Infelizmente. Agora, Maria José, como é que essa violência, né, esses ataques aí, eles afetam o trabalho, o dia a dia mesmo dos jornalistas, do profissional da imprensa? E de que maneira também essa violência, ela afeta a notícia, né, as notícias aí que serão veiculadas para a sociedade? Bom, o profissional jornalista e a profissional jornalista têm cumprido o seu papel, ou seja, tem resistido bravamente às pressões, às ameaças, e tem feito o seu papel. Mas isso tem um custo para o profissional. E esse custo geralmente é de sofrimento mental. Imagina você ser ameaçado de morte pelo seu trabalho, né? Então, há sim estresse, muito estresse por parte da categoria em razão da situação que nós estamos vivendo no Brasil.
felizmente, volto a dizer, nós estamos resistindo e cumprindo o nosso papel. Então, esses ataques não têm alterado a qualidade da informação jornalística. E muitas vezes têm, inclusive, sido noticiados para mostrar para a sociedade brasileira a dificuldade, né, da livre produção da informação jornalística. Para a sociedade, nós entendemos que às vezes há sim prejuízos. Por exemplo, quando há o cerceamento à liberdade de imprensa por meio de ações judiciais. Nós temos ações judiciais que proíbem jornalistas e veículos de citarem nomes de pessoas, de abordarem determinados assuntos que são, sim, de interesse público. Então, em alguns casos, há prejuízo para o direito à informação, que é de todo e de toda cidadã. Esse cerceamento, né, muitas vezes acontece aí por meio de agressões verbais e até físicas, né? Isso tem sido frequente a jornalistas, infelizmente. Como o profissional deve proceder caso sofra algum tipo de opressão? Ele deve procurar quem, primeiramente? Bom, se ele é um empregado, ele deve procurar primeiramente a empresa na qual ele trabalha, notificar o ocorrido e pedir assistência judicial dessa empresa. O segundo passo que ele deve tomar é o de procurar a entidade sindical. Mesmo que ele tenha o apoio da empresa, ele deve procurar a sua entidade sindical, o Sindicato de Jornalistas, para que o Sindicato de Jornalistas, junto com a federação, faça a denúncia pública, né? Cobre das autoridades as medidas necessárias e, se ele não teve o apoio judicial da empresa na qual ele trabalha, o sindicato vai dar esse apoio judicial a ele. Maria, e há algum lugar aí onde os profissionais da mídia sofrem mais riscos? E quem são os agressores principais aí nesses locais? Bom, historicamente, a região sudeste e o estado de São Paulo foram os com maior número de agressões. Isso mudou em 2020. Por quê? Porque, como eu disse, o presidente da República é um dos principais agressores a jornalistas e a veículos de comunicação. Então, em 2020, o Distrito Federal passou a ser a unidade da federação com maior número de casos de ataques a jornalistas. Também no ano passado, nós computamos no Distrito Federal os 86 casos de censura ocorridos na empresa Brasil de Comunicação, que tem a sua sede e o seu comando em Brasília. Esses casos de censura também nós atribuímos ao governo federal, que aparelhou a TV Brasil como se fosse uma emissora do governo. Quais são os principais agressores? Historicamente, os principais agressores são políticos, seus assessores, parentes, prepostos de políticos. Isso mudou de 2013 a 2016, em razão do número de manifestações sociais ocorridas no Brasil e em razão da ação equivocada das polícias em manifestações populares. Então, nesse período, as polícias passaram a ser as que mais cometeram agressões contra jornalistas, mas em 2018, 19 e 20, os políticos voltam a ocupar a primeira posição, principalmente em razão da postura do presidente da República. Tá certo, Maria, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, por vir falar com a gente sobre um assunto que é tão sério, né? Esclarecer para a população o quanto ter uma imprensa livre é fundamental para o exercício aí da democracia e para o exercício da cidadania. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigada a vocês. Bom dia.